Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que vai denunciar muitas coisas. Eu tenho certeza que se você captar a mensagem que eu vou lhe passar agora, esse vídeo vai mudar a sua vida. Hoje eu vou explicar para todos vocês o que realmente é a Matrix. Muito se fala da Matrix. Muitas pessoas falam que você vai sair da Matrix. E hoje eu vou explicar que ninguém sai da Matrix. Todos nós precisamos, primeiramente, entender o que é a Matrix. Afinal de contas, o que é Matrix para você? Matrix é um programa. Repete comigo. Matrix é um programa do qual é um conjunto de informações, quando colocado consciência, se torna uma verdade densificada, experienciável. O que seria isso? É um conjunto de informações que, quando a gente observa aquilo começa a se tornar uma realidade através de uma experiência dentro daquilo que a gente acredita. Então imagina que tem um software, beleza? Quando a gente coloca um programa dentro desse software, esse software ele basicamente vai reproduzir o programa. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas nem entendem que elas acreditam numa coisa que é um programa. As pessoas não entendem como funciona o inconsciente e o consciente. As pessoas não entendem o sistema de crença, como é formado um hábito, como é formado um pensamento. A grande maioria apenas reage e segue, reage e segue. Então a Matrix, ela primeiramente é dividida em 4 partes. Presta muita atenção no que eu vou explicar para vocês, tá? 4 partes. Qual que é a primeira parte da Matrix? A primeira parte da Matrix é uma pirâmide, beleza? Tá tudo dentro dessa pirâmide. Se você quiser chamar de quadrado, bola, prédio, tanto faz, beleza? No topo dessa pirâmide existem seres que eles são os programadores, tá? O topo dessa pirâmide é como se fossem os governantes. Vocês não sabem quem são eles. Eles não aparecem, eles não se mostram. E o primeiro pilar que eles trabalham é uma coisa chamada governança, tá? Ou se vocês quiserem chamar de política ou poder, tanto faz. Eles estão no topo e tudo que vem abaixo deles tem uma direita e tem uma esquerda. Tem o bem e tem o mal. Tem o rico e tem o pobre. Tem o problema e tem a solução do problema. Só que as pessoas não entendem que tudo está dentro dessa pirâmide. E o que esses seres eles fazem? Eles colocam determinadas pessoas de um lado e eles colocam determinadas pessoas de outro, aonde essas pessoas são induzidas a pensarem de uma forma e outras pessoas são induzidas a pensarem de outra forma, e eles manipulam e influenciam com que essas pessoas tenham diferenças e conflitos. E essas pessoas elas vão guerrear umas com as outras por diferenças de pensamentos, de opiniões, de um jeito de ser, de um jeito de falar, de um jeito de se vestir, enfim, tá? É a técnica mais antiga que existe. Dividir para conquistar. Não interessa se você quer dar o nome de socialismo, comunismo, democracia, república, monarquia, imperialismo, não interessa. Presta atenção no que eu estou explicando para você. Tudo está dentro da pirâmide. Não tem nada fora dessa pirâmide. Beleza? Ficou claro? Primeiro pilar, então, é a governança, tá? As pessoas que estão em cima criam as regras para todos que estão embaixo. Show? Show. Qual que é o segundo pilar da Matrix? E não vai brigar comigo, tá bom? Porque isso é um assunto
polêmico, eu não vou polemizar o assunto aqui, mas é a religião. Por quê? Vocês lembram que antigamente, quem que coroava os reis, as rainhas? Sempre foi o clero. O que seria a religião? A religião também é a mesma coisa que a governança, só que cria-se uma religião para um povo, cria-se uma religião para outro povo, cria uma outra religião para outro povo, do qual os princípios dessa fé ferem os princípios da outra fé. E mais uma vez, quem está desse lado vai brigar com esse lado e eles vão tipo falar assim: vamos nos matar. Quem sobreviver é porque está certo. Esse é o Deus verdadeiro. Quantas guerras religiosas nós tivemos durante a história? E até hoje existem lugares que as pessoas estão se matando por causa que o meu Deus falou que o seu Deus é falso e o meu é verdadeiro e vamos resolver na base da porrada, né? É briga, igual eu falo, é igual briga de torcida organizada, né? Vamos ver qual que é o time é o melhor. Dá 10 porrete pra um lado, 10 pro outro, a gente sai na pancadaria, quem tiver em pé ganhou a guerra, né? É um nível de consciência meio animalesco. E o que a religião ela faz com a maioria das pessoas? Esse povo que tá no topo da pirâmide, beleza? Eles tiram tudo de você. Eles te deixam ignorante, alienado e frágil. E as pessoas se tornam carentes, perdidas, confusas. Elas são que nem cegos em tiroteio. E aí entra a religião e ele te dá justamente aquilo que você precisa. Algo que nos une, algo pelo qual acreditar. Algo do que você coloca 100 pessoas no mesmo ambiente onde nós estamos falando de amor, onde nós estamos falando de Deus. Porém, vão existir certos dogmas, vão existir certas regras a serem seguidas que se você não cumprir ou seguir essas regras, haverá um castigo, haverá um sofrimento, você não será arrebatado, você não será glorificado, não será feito à vontade do Senhor. Então eles te dão comida, eles te dão carona, eles te dão moradia, porém existem regras a serem seguidas. Senão você não vai comer, senão você não vai andar de carro, senão você não vai ter uma casa para você morar. Siga essas regras e você será salvo. Não siga essas regras e você será castigado. Então sempre, sempre, a governança e a religião, a intenção máxima delas é dividir para conquistar. Se você acredita em mim ou não, observe como é o mundo. Observe como é as pessoas. As pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas matam, as pessoas fazem guerra por causa dessas duas coisas, ou eu estou ficando louco? Tire suas próprias conclusões, tá? Não acredite em mim. Estude um pouco a história, estude um pouco tudo, que você basicamente vai entender o que eu estou explicando. O terceiro pilar da Matrix é a educação, tá? O que seria a educação? É um sistema arcaico, onde a base dele é construir pessoas para trabalharem, para elas comprarem coisas que são dificultadas de todas as formas para que elas conquistem essas coisas, até porque essas coisas elas são programadas para você desejar. Então eles vão colocar um carro de R$1 milhão, eles vão colocar uma casa de R$5 milhões, mas eles vão criar burocracias e sistemas pelo qual você não consiga conquistar essas coisas, que já vai entrar no quarto pilar, para que você se endivide e seja a vida inteira um escravo do sistema, um operário, um eterno trabalhador, ou como diz a palavra, empregado. O que é um empregado? É um gado que é colocado para empregar algo, fazer determinada
tarefa, eles são tão descarados que eles colocam até a palavra gado no meio da posição. E a escola, o que sempre foi colocado dentro da educação? Estude, estude, estude. Faça uma boa faculdade. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ganhe dinheiro, compre um carro, uma casa, tenha sua independência financeira. E aí você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? E aí a gente percebe hoje quantas pessoas seguiram esses passos e tomam remédios, ficam doentes, a felicidade nunca chega, muita briga, muito conflito. Enfim, mais uma vez, tire as suas próprias conclusões. Qual é o quarto pilar? É o sistema financeiro. É uma questão delicada de falar, até por causa do algoritmo, mas pensa assim comigo. Você teve um pai, você teve um avô, um bisavô, um tetravô, trivô, tetravô, não sei, pentavô, sextavô, heptavô, enfim. Coloca 1000 anos para trás, beleza? Vai jogando para trás. Será que a sua família nunca conseguiu construir nada? Uma casa, um comércio, as suas 10 gerações para trás, eles não ganharam dinheiro? Cadê esse dinheiro? O que aconteceu com isso? Como que pode existir hoje alguém que nasce pobre? É você dizer que há 1000 anos, geração após geração, ninguém construiu nada. Ninguém tem nada. Eu, particularmente, sempre achei isso um pouco estranho. Eu sempre questionei, porque se o meu pai construiu algo, e o meu pai me proporcionou uma vida boa, e eu peguei isso, e eu coloquei adiante, eu repliquei, eu vou passar isso pro meu filho, e espero que meu filho passe para frente. E eu entendo que muitas pessoas vão falar, teve uma geração que jogou tudo no ralo, a gente sempre foi pobre, mas eu estou dizendo numa questão de 1000 anos. 1000 anos. Ninguém construiu nada. Muitas pessoas não se perguntam da onde que os bancos têm dinheiro. Ninguém se pergunta por que existe uma máquina que imprime papel colorido sem lastro. Por que ninguém questiona por que 97% da população vive na pobreza, vive na miséria? Por que ninguém questiona que de 10 pessoas, 8 estão endividadas? Dívida do quê? Ah, quis comprar um apartamento, não tinha dinheiro, financiei em 30 anos, mas você tem que pagar 2 apartamentos de juros. Ninguém questiona o que é imposto. Ninguém entende que o sistema financeiro do planeta é 100% escravagista. Vocês provavelmente já ouviram essa frase. Você não terá nada e será feliz. E aí a gente entra na questão, para que existem os impostos? Você paga aluguel para ter um carro que você trabalhou a vida inteira para comprar e ninguém te ajuda a fazer nenhum tipo de manutenção do carro. Justamente o contrário. Eles fazem de tudo para criar peças que esse carro quebre e você fique passando estresse. Enfim, tá? Não vou me aprofundar nisso. Mas a questão é ensinar esses 4 pilares da Matrix. Entendam, tá tudo dentro dessa pirâmide, beleza? A governança, a religião, a educação e o sistema financeiro. Dentro desses sistemas existem subsistemas que eu poderia ficar fazendo um vídeo aqui de 1, 2, 3, 4 horas me aprofundando e exemplificando em cada sistema disso, beleza? O que eu quero passar a mensagem para vocês é o seguinte: a grande maioria das pessoas nem sabe que estão dentro desse programa. Eles nem sabem, beleza? Quem dirá então que eles vão entender o que é a matriz? Perdão. O que é matriz, Renan? A matrix é o programa. A matriz é como funciona o programa. Que aí eu teria que explicar para vocês de uma forma bem profunda, que é um próximo vídeo que eu farei futuramente,
Mas eu vou explicar para vocês que nós somos consciência, ok? O que é consciência? Nós somos consciência. Se você quiser falar que consciência são elétrons, ok. Se você quiser falar que consciência é o vazio, ok. Se você quiser falar que consciência é um emaranhado de energia dourada, ok. Se você quiser falar que consciência é Deus, ok. Se quiser chamar de divino, ok. Se quiser chamar de Brahma, Vishna, não interessa o nome que você quer dar para a única consciência que existe, que é o que muitos entendem quando eu explico que eu chamo de Deus. Mas muita gente chama de fonte, campo, divino, não interessa o nome que você quer dar para ele. Esta consciência, ela se fragmenta em mônadas menores de consciência, que é ele mesmo, só que de uma forma fragmentada. O que seria isso? Pegue uma folha de sulfite, ok, em sua totalidade, exploda ela em trilhões de pedaços, onde cada pedaço contém toda a totalidade da folha inteira. A folha inteira, ela não é melhor, mais forte ou mais inteligente que os pedaços. É uma extensão. Imagina que você explodiu a folha de sulfite em trilhões de pedaços, beleza? E tá tudo conectado por fios. Show? Show. Como que funcionam as coisas nessa dimensão? Tá? Se você não estiver entendendo o que eu tô falando, volta ao vídeo, assiste várias vezes, que eu sei que o assunto muitas vezes pode parecer complexo. Nós somos consciência. A consciência é eterna. Nada morre, nada desaparece. Tudo se transforma. Não é porque as pessoas não acreditam, não é porque as pessoas não aceitam e não é porque as pessoas elas não querem entender. A gente tem que tirar a nossa crença um pouco de lado e ver como realmente as coisas funcionam. Eu gosto de falar como é que é, como de fato são as coisas. E muitos ainda acreditam que morte existe. E isso é muito triste, tá? Porque a única coisa que existe é vida. Você tem um corpo físico. Dentro desse corpo físico tem uma alma. Você está experienciando, através de uma projeção de consciência, experiências nesse lugar que a gente chama de planeta Terra, justamente para a gente evoluir. Se você quiser achar que isso aqui é uma holografia, um teste, fica à vontade, beleza? Mas entenda uma coisa. Existem infinitas linhas dimensionais, beleza? Tudo que a consciência coloca atenção, a gente absorve, como se fosse um ímã. Quando algo é colocado atenção e observação durante muito tempo, isso entra no inconsciente dos seres humanos, beleza? Entra no inconsciente. E isso se torna uma verdade de fato. Os seres que estão no topo da pirâmide, eles entendem que eles só precisam fazer uma única coisa. Eles precisam dar uma informação, uma sugestão, que a grande maioria de consciências observem aquilo, aceitem aquilo, coloquem aquilo dentro delas, e aí eles não precisam fazer mais nada. Porque quem vai estar criando as situações, as experiências, não são eles, somos nós. Então o que eles fazem? Eles colocam todo mundo dentro de um programa, Matrix, do qual esse programa existem regras de governança, regras religiosas, regras educacionais, regras financeiras, da quais essas regras dividem, da qual essas regras vão causar separação, da qual essas regras vão causar conflitos, e eles não precisam fazer mais nada. Mais nada. Porque nós iremos nos tornar o produto do produto deles, seguindo à risca um programa. Exemplo de um animal. Você pega um cachorro. Toda vez que o cachorro sai de casa, você vai lá e pô, dá uma paulada na cabeça dele. Você bate na cabeça do cachorro 1000 vezes. Machuca o cachorro 1000 vezes toda vez que ele sair. Beleza? Vai chegar um dia que você vai deixar a porta aberta e você vai embora. Você vai voltar daqui a 1 milhão de anos.
esse cachorro, ele não sai. Mesmo com a porta aberta. E mesmo sem ter ninguém para bater nele. Por quê? Porque ele foi programado 1000 vezes para desenvolver uma crença que se ele sair, vai ter um porrete na cabeça dele. Você não precisa mais ficar lá com o porrete. Ele vai seguir esse programa. Porque foi dado uma experiência para esse cachorro. Ele sentiu dor, 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 dor e ele associou. Toda vez que eu sair por aquela porta, alguém vai me bater e eu vou sentir dor. Mas eu não quero sentir dor, então eu não atravesso aquela porta. É isso que é complicado. A gente conversar com alguém que já tem uma opinião formada sobre uma determinada religião, um determinado time, um determinado tipo de política, um determinado, sei lá, status financeiro, social, cultural. Não dá para conversar com essas pessoas porque elas não estão abertas ao entendimento. E mesmo se é passado esse entendimento não é aceito, porque elas se tornaram o programa Matrix. Então não tem nenhum dominador, capeta, demônio, não tem, gente. Não tem. Programaram, introduziram, a consciência simplesmente executa esse programa. Então quem está fazendo hoje guerra no planeta? Somos nós. Quem está criando o caos? Somos nós. Quem está profetizando linhas quânticas de realidade, de Armagedon, que o planeta vai acabar e o ser humano vai se destruir? Somos nós. Talvez o topo da pirâmide, o que ele sempre fez? Ele deu um empurrãozinho, ele deu uma mãozinha, ele deu uma sugestão, ele te manipulou, ele te induziu. E aí tem aqueles que entendem isso, que são o que a gente chama de despertos, ou aquele povo que se julga, aquelas pessoas que chamam todo mundo de alienado, burro. Só porque consegue observar um pouquinho as coisas mais, consegue ver as coisas mais. Eu estava assim, alguns anos atrás. Você fica sozinho, você não tem com quem mais conversar, todo mundo parece ignorante pra você, você se torna o dono da razão, você se torna o dono da verdade e de fato você vive a sua verdade. Você entra num casulo, você descobre que você foi manipulado, que a realidade é uma mentira, ok. Só que entendam, eu, você, a pessoa mais evoluída que você conhece hoje, ninguém sai da Matrix. Ninguém sai da Matrix. Só que a partir do momento que você entende o que é a Matrix, a partir do momento que você observa a Matrix, você pode escolher continuar fomentando e alimentando ela, ou você pode escolher não ser mais um preso, mais um escravo da Matrix. Nós estamos dentro dela, mas você não precisa ser refém dela. Você vai ter que viver no mundo, você vai ter que ganhar dinheiro, você que vai ter que comer, você vai querer viajar, você vai querer sim comer em restaurantes que muitas vezes você sabe que a comida está intoxicada. Tá tudo bem. A questão é, você se torna luz dentro de um lugar que só existe escuridão. De um lugar que as pessoas parecem robôs, máquinas. Acorda, trabalha, dorme, procria, chega final de semana, cachaça, jogo, distração, festa. Segunda-feira, que saco, que vida triste. Nossa, conta, 2 de janeiro, conta, imposto. É um programa, gente. Passa ano virando, as pessoas não mudam. E aí todo ano lança uma nova moda, lança uma nova coisa que é prometida a sua felicidade. Agora, eu acho que eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo para explicar como que funciona a realidade para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu tenho mania de jogar muita informação, então a cabecinha de algumas pessoas começa a sair fumaça e pifa, né? Mas hoje,
A mensagem que eu quero deixar no vídeo é a seguinte: você está executando um programa. Você goste ou não, beleza? Você tem que entender que você pode se programar. Você não precisa ficar executando esse programa. Você não precisa ficar seguindo a maldição hereditária. Porque quando você era criança, seus pais te levaram em um determinado lugar, seus pais te educaram de um determinado jeito, seus pais fizeram um monte de coisa, seus amiguinhos, seu ambiente, sua casa, seu bairro, seu país, sua cidade, sua comunidade. Você já parou para questionar se isso de fato é o que você acredita? Se isso de fato realmente é o correto, é o necessário, ou alguém simplesmente plantou uma informação e você aceitou e isso se tornou a verdade? Porque o que eu explico? Existe só uma verdade. Só existe luz e amor. Só que debaixo disso, a fonte precisa expandir. Então é tudo permitido. Tudo tá certo. Tudo tá correto. Qual é a religião top? Todas. Qual é o estilo de vida? Todos. Não existe, gente, esse negócio, tá? Não vai bater em mim. Não existe esse negócio de certo e errado. Quando você entende que a vida é eterna. Quando você entende que nós escolhemos a nossa realidade. Quando você entende que tudo é tudo ao mesmo tempo. Quando você entende que tempo não existe. Quando você entende que nós sofremos a consequência de um programa que nos foi imposto de uma forma sutil e subliminar, e é por isso que existe tanta guerra, assassinato, estupro, dor e violência. Não é porque é um Deus ou algo querendo castigar. Difícil é a gente falar que quem está fomentando, quem está arquetipicamente manifestando e densificando todas essas experiências somos nós. Porque nós somos co-criadores. Tudo já foi criado. Nós não criamos nada. Nós estamos num supermercado colossalmente gigantesco, onde é dito para você apenas: escolha o que você quiser. Só que chegou algum ser e falou: você não pode escolher isso. Você não merece isso. Você não é digno disso. Todos vocês têm que só pegar os produtos desse corredor. Nossa, mas tem 100 corredores para... Não, negativo. Desses 100 corredores, vocês só podem escolher um corredor e só existem esses produtos. E ignore os outros 99. Isso vai ficar gerando... É a metáfora do cachorro. Dor gera crença, e quanto mais as pessoas elas ficam colocando atenção, ficam colocando observação, essas consciências estão se projetando para uma linha de tempo da qual elas observam. Eu só vou dar uma resumida, mas eu vou falar isso em outro vídeo, ok? Existem infinitas realidades. Existem infinitas linhas. Então, não existe uma realidade que o planeta Terra vai passar por uma era de gelo? Sim. Existe uma realidade onde o planeta Terra vai ter zumbi que vai caçar gente? Sim. Existe uma realidade onde a inteligência artificial, as máquinas querem matar a gente? Sim. Existe uma realidade onde cai o cometa? Sim. Existe tudo. Já foi criado. Não é que vai acontecer. Já foi criado. Existe uma realidade onde tem cidades futurísticas, benevolentes, o ser humano evoluiu num nível de consciência assim, crístico, onde existe paz? Sim. Existe uma linha onde não existe guerra, não existe assalto, não existe... Sim. Existe uma linha onde nós convivemos com outros seres? Sim. A questão é, filho, o que você quer acreditar? O que você quer colocar atenção? Aonde você está pondo consciência? Você é livre para escolher aonde você quer ir. Você goste, aceite, entenda, compreenda, não interessa. Estuda o que é dupla fenda, pelo amor de Deus. O elétron se comporta de acordo com o observador. Observa a dor. A realidade, ela é obrigada a se comportar
de acordo com a sua vontade. Por isso que eu explico, tudo é verdade. Quando a pessoa fala tá difícil, tá. Se a pessoa fala tá fácil, tá. Se ela fala homem não presta, não presta. Se ela fala só existe homem bom, só existe homem bom. Não, tá todo mundo correto. Ah, o mundo é perigoso? É. O mundo é lugar seguro? É. E ninguém tá aqui pra ficar invalidando. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu nunca passei fome. Fome existe? Não. Aí vai chegar outra pessoa que passou fome. Ela vai falar, Renan, existe fome. Eu vou falar, ok. Ok? Pra você, existe. Eu não estou negando. Eu só estou dizendo que pra mim não existe fome. E eu escolho que isso não existe. Só existe saúde. Só existem pessoas boas. Só existe um mundo maravilhoso. Entende? Só que você vai ligar o espelho negro, que tem televisão, que tem mídia, que tem redes sociais, e eles vão ficar jogando um monte de informação. Um monte de coisa para você ficar observando. Para você observar tanto aquilo repetidas e repetidas vezes que aquilo vai fazer você desenvolver emoções, sentimento, um sistema de verdade da qual você vai ver tanto aquilo, vão ficar falando que nem um papagaio na sua cabeça, tanto aquilo, que você vai às vezes criar uma crença que fala assim, ah, o mundo está cada dia pior, as pessoas estão cada dia mais indiferentes, o mundo só vai piorar, e você vai às vezes estar andando na rua, e alguém vai te fechar no trânsito e vai te xingar. Pra fomentar aquela crença que tá todo mundo louco. Você vai frequentar lugares que parece que vai estar todo mundo louco. Você vai conversar com pessoas que parece que tá todo mundo louco. O amor esfriou. Não existe mais amor. E o contrário também. Você vai às vezes frequentar lugares com pessoas maravilhosas. Você vai conversar de assunto com pessoas que, cara, eu nem sabia que essas pessoas existiam. A consciência está viajando em múltiplas realidades paralelas e simultâneas de acordo com a sua frequência. Isso é magnetismo. Eu espero que você veja esse vídeo mais de uma vez até você captar. Eu só quero que você capte uma coisa nesse vídeo. Entenda que a Matrix é um programa. Você goste ou não, todo ser desse planeta foi introduzido nesse programa. A única coisa que eu quero que você entenda é: você está rodando esse programa. O que eu vou te ensinar depois é como você não ser mais escravo desse programa. Gratidão.